Dentro dos domínios assombrados de árvores cobertas de musgo e águas salobras, bestas desconhecidas emergem dos fundos lamacentos para expor segredos sinistros. Vamos abrir as cortinas de musgo e ver qual criatura a câmera desse homem capturou rastejando para fora do pântano. Número 1. Uma expedição de pesca noturna se transformou na experiência mais horrível para este pescador quando, em vez de um peixe, ele encontrou algo verdadeiramente aterrorizante. Usando isca de frango, ele pacientemente esperou. Depois de um tempo, algo misterioso surgiu com olhos assustadores, braços enormes e características escuras e aterrorizantes. O monstro do pântano gradualmente se aproximou da margem, agarrando a isca carnuda. Ao perceber que estava sendo observado, rapidamente recuou e nunca mais foi visto. Número 2. Lagarto preso. Este pescador da Malásia estava em uma viagem de pesca quando viu algo incomum à distância. Ao se aproximar, ficou chocado ao ver um lagarto monitor preso em um galho de árvore. O lagarto estava frustrado após ficar pendurado por tanto tempo e lutava para se libertar. Para ajudar o pobre animal, o homem viu que o anzol estava preso em sua boca. Depois de libertá-lo, ele pulou no barco, fazendo o pescador cair na água. Felizmente, ele conseguiu voltar ao barco, mas como e por que o lagarto ficou preso no anzol é a verdadeira questão. Número 3. Monstro do Loch Ness. Em 2018, um homem estava tomando seu café da manhã na boca do rio Tinina quando viu algo incomum nadando na superfície da água. Querendo mostrar aos outros, ele começou a gravar o estranho animal em forma de cobra que estava espreitando debaixo d'água, mas tudo o que ele podia ver era a cauda. Quando postado, o vídeo gerou muitos comentários com pessoas especulando sobre o que era aquela criatura. Muitos disseram que era o lendário monstro do Loch Ness, mas nada foi confirmado, pois a criatura permaneceu não identificada. Número 4. Monstro de lama. Este pode parecer uma cena do filme de fantasia de 2005, Os Irmãos Grimm. Este vídeo postado anonimamente mostrava uma criatura misteriosa levantando a cabeça da água lamacenta, e após alguns segundos, mergulhava de volta na piscina. Toda a comoção foi muito assustadora. Com apenas a cabeça suposta saindo da lama, parecia sem rosto, sem olhos ou boca aparentes. Poderia ser o verdadeiro monstro de lama espreitando ou apenas uma falsa impressão? Número 5. Carrapato humanoide. Caramba, o que é isso? O que está acontecendo? Aqui está outra criatura estranha descoberta perto de um lago. Com seu rosto humanoide que não tem antenas e um corpo gigante suportado por 4 pares de pernas, esses estranhos aracnídeos parecem ser um híbrido entre um carrapato e um humano. O clipe chocante circulou na internet, com todos tentando descobrir o ser misterioso. Muitos ficaram aterrorizados com a descoberta, enquanto outros afirmavam que era falso. No entanto, gostaria que vocês adivinhassem: um carrapato humanoide ou simplesmente uma farsa? Número 6. Anaconda misteriosa. Este vídeo de uma anaconda gigante se tornou viral, deixando as pessoas perplexas. A enorme cobra foi encontrada nadando no meio de um rio brasileiro e acreditava-se que tinha cerca de 15 metros de comprimento. Muitas pessoas duvidaram da veracidade do clipe, que mais tarde foi desmentido, apesar de seu hiperrealismo. Mas os entusiastas da vida selvagem ainda acreditam que uma anaconda tão grande poderia existir em algum lugar na Terra. Número 7. Figura misteriosa. Durante uma viagem de aventura na floresta, um grupo de amigos acidentalmente capturou uma visão muito misteriosa. Em um local completamente escuro, com lanternas sendo a única fonte de luz, uma figura branca assustadora apareceu à distância e passou rapidamente. Estranhamente, o grupo de amigos não pareceu notar a figura e continuou seu passeio. No entanto, ao notá-la mais tarde no vídeo, decidiram compartilhá-lo para alertar outros a ficarem longe daquele lugar. Número 8. Estranheza no rio. Uma criatura gigante e estranha foi encontrada flutuando em um rio perto de uma vila na Indonésia. Os moradores mediram a criatura e constataram que tinha cerca de 23 metros de comprimento e 4 metros de largura. Alguns moradores disseram que era o monstro do rio que existia há muito tempo, enquanto outros acreditavam ser a carcaça em decomposição de um mamífero marinho. Gostaríamos de ouvir suas opiniões sobre a identidade dessa criatura. Número 9. Criatura furtiva. Durante uma viagem de pesca, um pescador avistou uma cena estranha à distância. Ele viu um ser desconhecido nadando na superfície da água.
Quando se aproximou, a criatura nadou furtivamente bem debaixo do seu barco. Um jacaré ou uma anaconda? A entidade era uma anomalia, pois não parecia algo que se encontraria em um rio. Felizmente, ele conseguiu gravar em câmera, caso contrário, ninguém acreditaria nele. Número 10. Fantasma da água. Como se pântanos e águas turvas não fossem assustadores o suficiente, uma criatura bizarra surgiu, assustando os espectadores com seus olhos vermelhos, dentes semelhantes a presas e um rosto demoníaco. Muitos atribuíram isso a uma pessoa usando uma máscara e pregando uma peça, enquanto alguns descartaram como uma brincadeira, outros ficaram genuinamente aterrorizados. O debate continua. O fantasma da água era real ou apenas uma ilusão inteligente? Quais são seus pensamentos sobre isso? Número 11. Macaco fedorento. Anos atrás, uma criatura negra e estranha foi testemunhada atrás das árvores no Parque Lettuce Lake, na Flórida. A gigante parecia estar se movendo enquanto a pessoa que gravava o vídeo estava com medo e manteve distância. A criatura desconhecida foi dita ser um grande macaco fedorento, uma criatura mítica que parecia um macaco gigante e tinha um cheiro horrível, daí o nome. Essa criatura suspeita, após oferecer uma visão aterrorizante, desapareceu de volta na densa floresta e nunca mais foi vista. Número 12. Peixe de 3 olhos. Esta captura foi uma surpresa enorme. Depois de pegá-lo, o pescador observou-o de perto e percebeu que o peixe tinha um olho extra na cabeça. Os 2 olhos estavam normalmente posicionados, enquanto o terceiro olho estava na frente, dando ao peixe uma aparência muito incomum. Não querendo mantê-lo, o homem soltou o raro peixe de volta na água. Em 2017, outro peixe foi capturado com uma mutação semelhante, mas este peixe tinha o terceiro olho entre os 2 olhos. Esses peixes mutantes parecem o peixe de 3 olhos dos Simpsons, exibido anos antes da descoberta. Número 13. Peixe-tigre. Agora olhe esses dentes. Em uma expedição de pesca, este homem encontrou um dos peixes mais assustadores que existem. O peixe-tigre gigante. Ganhou esse nome por causa de seus dentes semelhantes aos de um tigre. Essa criatura temível é conhecida como o monstro do rio porque essa criatura de 70 quilos é notória por se alimentar de crocodilos, usando seus dentes afiados como arma e enfrentando qualquer predador que tente atacá-lo. Número 14. Captura na lagoa. Este é um dos peixes mais legais de todos. Quando este homem encontrou uma lagoa escondida em Gana, ele queria tentar a sorte pescando uma grande captura. Alerta de spoiler, ele pegou um grande peixe. Mas pegar um peixe gigante e furioso que não quer ser incomodado é uma verdadeira aventura. Enquanto esperava pela captura, ele sentiu algo puxar a isca que quase arrancou a vara de suas mãos. O peixe era muito maior do que ele pensava inicialmente. Ele se debateu para se libertar. Finalmente ele entrou na água e descobriu que era um enorme aruanã de 136 quilos. Ele orgulhosamente exibiu sua captura gigantesca para a câmera. Número 15. Gigante em decomposição. Uma cena muito estranha foi capturada nas florestas do Brasil. Uma anaconda gigante estava em decomposição, deitada no meio da floresta. A serpente era enorme e tinha um grande comprimento. Sua pele estava exposta e parecia estar oca em algumas áreas devido ao processo de decomposição. A visão foi prova da natureza brutal. Número 16. Criatura do pântano assustadora. Em 2021, um garoto caminhando por um pântano capturou uma criatura misteriosa rastejando na água. Com sua pele escura e viscosa, ausência de membros e uma cabeça incomum, o bicho foi observado apertando seu corpo. O vídeo foi postado online para identificação, mas sua origem permanece desconhecida. Se algum de vocês tiver informações, compartilhe suas opiniões sobre o que poderia ser essa criatura do pântano. Número 17. Mistério do Rio. Filmado no ano passado na Indonésia, um homem durante sua aventura de pesca capturou algo realmente assustador. Quando ele estava prestes a lançar sua vara, uma mancha preta começou a aparecer na superfície e se espalhou como se alguém estivesse despejando matéria escura de dentro da água. A água borbulhava onde a matéria escura incomum emergia. Antes que ele pudesse descobrir o que era, a corrente bizarra desapareceu de repente, deixando todos se perguntando o que poderia ser. Número 18. Mistério do pântano. Este pescador das Filipinas encontrou uma criatura intrigante que ele não conseguiu identificar. Querendo capturar o mistério e revelar para seu parceiro, ele começou a gravar.
O ser incomum estava nadando logo abaixo da superfície. Ele tentou pegá-lo com as mãos 2 vezes, mas era mais rápido. Parecia uma cobra deslizando na água. A criatura não permaneceu não identificada por muito tempo, pois foi revelado ser uma enguia que os assustou. Número 19. Enguia do pântano. Este famoso detetive de água doce descobriu algo muito peculiar perto de um pântano. Ela se esgueirava sorrateiramente como uma cobra na grama. O detetive a capturou e pensou que era uma enguia elétrica. Ela pode parecer uma verdadeira enguia, mas na verdade era uma rara enguia de pântano. A razão pela qual essa enguia estava no chão é que elas geralmente conseguem respirar lá fora. Mas como estava à procura de outra espécie de enguia, ele soltou a enguia do pântano na água. Número 20. Descoberta de mamute. Um poço de piche no centro de Los Angeles abrigou várias espécies completamente preservadas por milhares de anos, mas o esqueleto quase completo de um mamute colombiano foi uma descoberta muito proeminente. Entre outros, encontraram o crânio do gigante, que pesava 90 quilos, mandíbulas e presas de 3 metros. O gigante descoberto tinha cerca de 48 a 50 anos quando morreu no poço. É fenomenal como esses animais antigos foram preservados naturalmente. Número 21. Ataque de anaconda. As cobras são conhecidas por serem um dos répteis mais temidos em todo o reino animal, e por boas razões. Veja esta anaconda enrolada em uma vaca. Geralmente é muito incomum que elas ataquem animais tão grandes, e esta anaconda pareceu perceber seu erro e soltou a vaca facilmente, mas não antes de dar um bom susto. 22. Bolha viscosa. É definitivamente nojento. A vida marinha é verdadeiramente um mistério para os humanos, assim como essa bolha viscosa em forma de cérebro. Na verdade, é um animal colonial, então é meio que uma bolha. Essa bolha foi descoberta na Lagoa Perdida, no Parque de Vancouver. É definitivamente nojento. Os especialistas disseram que não é um único indivíduo, mas uma colônia de briozoários. Esses indivíduos geneticamente idênticos estão envoltos em uma camada de muco. Você tem um único animal minúsculo, uma única célula. Sua presença passou despercebida até serem descobertos em 2017. Essas bolhas podem parecer estranhas, mas são totalmente inofensivas. 23. Alienígena encalhado. Os cientistas ficaram coçando a cabeça quando uma criatura gigante, semelhante a um alienígena, foi encontrada na praia de Nova Jersey. Não tinha barbatanas ou cauda para ser chamada de alguma espécie estranha de peixe. Muitas pessoas acreditaram que era um alienígena, enquanto outras assumiram que era um chupacabra oceânico. Mais tarde, a comunidade científica disse que não tinha certeza do que era aquele animal, mas poderia ser uma descoberta. Mas ver tais criaturas aparecerem do nada pode ser muito assustador. Número 24. Jacaré. Este garotinho estava se divertindo pescando perto da costa na Flórida quando algo imprevisível aconteceu. Seu pai estava gravando quando ele pegou um peixe. Enquanto ele recolhia sua captura, de repente, um jacaré saiu da água e roubou seu peixe, deixando o garoto assustado e todos os outros chocados. O culpado não apenas levou a captura do garoto, mas também levou a vara de pesca junto com o peixe. O garotinho provavelmente ficou assustado para a vida e não vai querer pescar novamente. 25. Jacaré sem cauda. Um dos defeitos de nascimento mais comuns que os jacarés americanos têm quando eclodem em um parque de aventura de jacarés na Carolina do Sul é um jacaré anormal que nasceu sem cauda. Bob, um jacaré fêmea, nasceu sem cauda. Um dos defeitos de nascimento mais comuns que os jacarés americanos têm quando eclodem. E isso foi muito incomum, já que a cauda é a parte mais importante do corpo, depois da mandíbula. A cauda é a parte mais importante para os crocodilos depois das mandíbulas. Viver sem cauda pode trazer muitas dificuldades, pois ela ajuda na natação. Mas Bob e os trabalhadores do parque se adaptaram ao seu defeito congênito. Eles mantêm o nível da água baixo e a alimentam à mão, já que ela não consegue perseguir a presa. Bob precisa ser alimentado à mão porque não consegue perseguir a comida. Os especialistas acreditam que Bob não teria sobrevivido na natureza, mas estando no parque, ela não apenas sobreviveu, mas também se tornou a favorita entre os visitantes. 26. Lula gigante. Em 2015, os espectadores da Baía de Toyama, no Japão, ficaram chocados quando uma lula gigante habitante das profundezas do mar foi vista nadando na baía. Ver uma lula gigante não é algo que se vê todos os dias,
Então várias pessoas começaram a se reunir para capturar um vislumbre dessa criatura elusiva. Inicialmente pensaram que estava doente ou ferida, mas nada estava errado, pois parecia bem animada. Estimada em 3 metros e 60 centímetros de comprimento, essa lula gigante pode ter se perdido e chegado à Bahia, mas foi guiada de volta ao oceano, onde desapareceu nas profundezas do mar. Número 27. Jacaré infestado. Capturar um jacaré pode não ser comum para alguns pescadores, mas colocar as mãos em um jacaré como este é verdadeiramente chocante. Este jacaré foi encontrado infestado com um parasita chamado Argulus. O parasita havia se espalhado por todo o corpo. Ao testemunhar a criatura aquática em apuros, o pescador decidiu ajudar, removendo os parasitas irritantes. Depois de livrar o jacaré com sucesso dessa infestação fatal, ele foi solto de volta nas profundezas. Livraram ele de todos os parasitas. 28. Piton gigante. Enquanto dirigia pela vegetação densa, um homem notou algo gigantesco deitado na trilha. A serpente parecia congelada no meio do caminho. Algo poderia ter sido presa dela. Não querendo perturbar a piton gigante que descansava, o homem dirigiu rapidamente. 29. Criatura misteriosa. Meu Deus, que nojo! Esta criatura estranha foi vista rastejando na varanda de uma casa no Reino Unido. A família ficou chocada ao ver o rastejador semelhante a um rato, cuja origem era desconhecida. Sem membros proeminentes e aparentemente sem olhos ou boca, seu movimento lembrava uma larva gigante. Meu Deus, nunca vi nada assim. A identidade exata dessa criatura não pôde ser confirmada, já que seu corpo era muito mais longo que o de um rato. Seria uma nova espécie ou apenas um rato mutante? A resposta ainda não é conhecida. Número 30. Pele de cobra. Enquanto explorava a floresta, este homem encontrou algo realmente incrível. Algo semelhante a uma rede de pesca chamou sua atenção. Ao olhar mais de perto, ele descobriu que era a pele trocada de uma cobra. A serpente havia trocado sua pele tão habilmente que até mesmo os buracos dos olhos ainda estavam visíveis. Uma análise mais detalhada revelou que pertencia a uma cobra, sugerindo que a cobra havia partido após trocar sua antiga camada exterior. É verdadeiramente impressionante testemunhar como a natureza opera. Número 31. Criatura humanoide. Este homem estava explorando a área pantanosa sob uma ponte em North Dallas quando capturou uma visão incomum. Por trás dos arbustos longos havia uma criatura estranha, semelhante a um humano. A figura, com braços finos como galhos, correu para debaixo da ponte escura. O homem, assustado, deixou cair sua câmera. Quão aterrorizante é estar na proximidade de uma criatura dessas? 32. Cobra ou alienígena? Todos nós já vimos criaturas estranhas em banheiros, mas aposto que você nunca viu nada assim. Uma família na Malásia ficou com medo ao encontrar uma criatura realmente bizarra rastejando para fora do banheiro. As imagens mostravam uma entidade negra deslizando como uma cobra, mas com um corpo incomumente grande. Parecia sem rosto, ou talvez fosse apenas um problema de iluminação. A família acreditava que a criatura poderia estar vivendo nos canos e saiu para pegar um pouco de ar ou comida. 33. Anaconda gigante. Enquanto pescava em um rio em Porto Rico, um pescador viu algo inesperado espreitando na água. Ao se aproximar, ele descobriu que era uma anaconda gigante nadando na água. O homem puxou a serpente da água para a terra. Ela tinha padrões de cor amarela, verde e cinza, com um enorme inchaço na barriga. Ela poderia estar descansando após comer algo enorme. Além da descoberta, pegar uma cobra tão poderosa com as mãos nuas é muito corajoso. Número 34. Encontro assustador. Dê uma olhada nesta criatura humanoide assustadora. Um homem indonésio descobriu um ser humanoide magro, mas não havia nada de humano sobre ele. Com os membros dobrados para trás e um corpo anormalmente curvado, ele flexionava continuamente os braços enquanto se aproximava do homem. E aqui o vídeo termina de repente, deixando muitas perguntas. O homem conseguiu escapar ou se tornou vítima daquela entidade perturbadora? Número 35. Apocalipse no rio. Por onde quer que você olhe, há centenas de milhares de peixes, talvez milhões. Esta cena parece que o apocalipse atingiu este rio. No início deste ano, a Austrália foi atingida por um incidente infeliz, quando um grande número de peixes no rio Darling morreu. As autoridades e os moradores ficaram chocados ao ver o dano inesperado. A razão foi posteriormente revelada como sendo os níveis reduzidos de oxigênio na água.
A mesma coisa aconteceu em 2018, na Austrália, devido à retração das águas e à seca. É verdadeiramente de partir o coração ver a vida marinha sofrer as consequências impiedosas das ações humanas causadas pelo governo. Desastre ambiental. E veja esses peixes icônicos da Austrália sendo tratados assim. Você tem que ficar realmente enojado consigo mesmo. Número 36. Peixe sem cauda. Este peixe estranho foi capturado em um local desconhecido. O peixe estava em uma condição muito incomum, pois estava sem cauda. Alguns predadores podem ter mordido a cauda. A cauda é a parte mais importante do corpo do peixe, pois ajuda na natação. O peixe lutava para se mover na água, mas ainda conseguia fazê-lo lentamente. Não conseguirá sobreviver por muito tempo se não crescer outra cauda, pois os predadores podem atacá-lo, e ele não será rápido o suficiente. 37. Criatura rochosa viscosa. Este clipe de um local desconhecido prova quantos pequenos organismos podem estar respirando ao nosso redor enquanto permanecemos alheios. A pessoa que estava gravando encontrou esta rocha incomum, pois havia muitas criaturas diferentes grudadas nela. Mas uma delas, em particular, parecia extremamente bizarra. Duas dessas criaturas não pareciam aparentes à primeira vista, mas quando ele focou a câmera, elas se tornaram visíveis. Pareciam viscosas e flácidas, rastejando pela rocha. Parecia sujeira se movendo. Parecia uma lesma, mas com um corpo super fino. Sua verdadeira identidade ainda é desconhecida. Número 38. Polvo assustador. Já vimos todos os tipos de criaturas misteriosas, mas essa daqui tem um mecanismo super legal. Este polvo foi capturado rastejando na lama, formando um buraco na lama. Ele empurrou seus tentáculos junto com sua cabeça e desapareceu em segundos. Permaneceu raso enterrado para permitir a entrada de ar e água. Outro vídeo foi capturado perto de uma praia, onde um polvo desapareceu sob a areia em questão de segundos. Você nunca saberia que havia um polvo logo abaixo da superfície? Número 39. Criatura subaquática. Este clipe de uma criatura incomum foi capturado a uma profundidade de 1.144 metros no Oceano Índico. A princípio, parecia ser algum tipo de objeto que muda de forma, pois de repente se transformou em uma criatura completamente nova. De uma criatura parecida com um polvo para um ser completamente diferente, estava mudando de forma continuamente, e então, de repente, puf, desapareceu. Isso manteve os especialistas em um mistério. Mais tarde foi identificado como uma água-viva com barriga de sangue. Elas têm essa incrível capacidade de se camuflar para evitar predadores. 40. Homem-lagarto. Há 8 anos, na Carolina do Sul, uma criatura misteriosa chamou a atenção dos moradores logo após suas fotos serem compartilhadas online. Com olhos vermelhos e uma cauda maciça, um suposto homem-lagarto de 2 metros e 10 centímetros foi visto espreitando nas ruas da cidade. Evidências foram apresentadas, pois a criatura foi responsabilizada por causar distúrbios na área, deixando marcas de arranhões em veículos. Não é a primeira vez que um homem-lagarto foi avistado, pois o avistamento dessa criatura elusiva também foi relatado no final dos anos 80. Mesmo após várias investigações, a origem do homem-lagarto ainda é um mistério. 41. Mofo mucoso. Um grupo de ambientalistas pesquisando perto de um pântano local em Nebraska ficou perplexo quando se deparou com uma criatura estranha no lago. O objeto branco parecia se mover sozinho, tornando-o ainda mais misterioso. Muitos acreditam que era um limo semelhante a muco que se movia por causa dos peixes que poderiam estar escondidos debaixo d'água, mas nada semelhante a essa afirmação foi visto em outros lugares. O limo parecia crescer junto, mas também podia sobreviver sozinho. A criatura permaneceu um mistério quanto à forma como estava presente na área pantanosa e era capaz de se mover sozinha. Número 42. Bagre de 2 cabeças. Um bagre de 2 cabeças pode soar como um animal marinho mítico, mas esta criatura é real. No ano passado, em novembro, um pequeno bagre de 2 cabeças foi capturado de um rio. Embora seja muito raro, porque esses mutantes geralmente não sobrevivem por muito tempo, este pequeno bagre com uma segunda cabeça totalmente formada no lugar da cauda foi filmado desafiando todas as probabilidades. Muitos comentaristas começaram a fazer piadas sobre o peixe, e alguns até afirmaram que era falso. No entanto, a forma como a criatura se contorcia parecia real. Número 43. Monstro do Lago Champlain. Alguns anos atrás, enquanto mergulhava no Lago Champlain,
um mergulhador teve um encontro nada afetuoso com o Champ. A criatura nadava como um dinossauro e avançou furiosamente em direção ao mergulhador. Estava com a boca aberta, assustando o mergulhador até os ossos. Muitas pessoas consideram o clipe falso, mas mesmo que seja o trabalho brilhante de CGI ou real, o encontro foi certamente aterrorizante. 44. Peixe-ave. Um pássaro voa no céu e um peixe nada na água. O que me diria se eu dissesse que um peixe parecido com um pássaro estava voando na água? Não, não é um absurdo. Alguns meses atrás, o Departamento de Recursos Naturais da Carolina do Sul ficou perplexo quando encontrou o vídeo de uma criatura tão bizarra. Um peixe parecido com um pássaro voando debaixo d'água. Dessa criatura estranha, parecia ter barbatanas como asas para ajudar na locomoção. Claro, não é, mas quero dizer, esse movimento se assemelha muito a um bater de asas. Depois de se mover um pouco, desapareceu debaixo d'água. O que era essa criatura ainda é desconhecido. Não sei o que é também, disseram que poderia ser uma lesma do mar. 45. Pegadas lamacentas. Em uma caminhada, um homem encontrou algo muito estranho na floresta. Ele encontrou pegadas de um gigante impressas no chão lamacento. As pegadas misteriosas poderiam ser de qualquer gigante vivendo na área. A princípio, ele pensou que fossem pegadas de urso, mas a região não tinha ursos. Mas um pouco mais adiante da pegada, o homem gravando encontrou um buraco de lama e dentro havia uma tartaruga com olhos turvos. A tartaruga havia falecido ou apenas queria que o homem fosse embora? Mas a verdadeira questão é, a quem pertenciam aquelas pegadas? 46. Agora, olhe para esta criatura larval estranha que foi capturada na lama. Ela tinha um mecanismo de movimento ainda mais estranho. A pessoa que estava gravando decidiu fazer o animal de lama se mover com o rachis. Assim que os rachis tocaram seu corpo, começou a pular na lama e saltou. Era nada mais que um peixe pernalta bebê. Esses peixes vivem na lama e se movem pulando. Então você já viu esse peixe terrestre antes ou é a primeira vez que o vê? Agora é hora do tópico curioso de hoje. Esta imagem capturada durante uma expedição noturna deixou a internet aterrorizada, pois mostra um encontro de um pescador com um monstro do pântano indonésio. A figura humanoide parecia estar coberta de galhos e podia ser vista emergindo da água suja. Apenas a metade superior de seu corpo estava visível, enquanto a outra metade estava escondida debaixo d'água. A figura tinha olhos assustadores e estava movendo o braço em direção ao homem que estava perto dele. Um dos homens teve coragem e se aproximou da criatura, mas felizmente ela não atacou. Foi provavelmente um dos encontros mais assustadores. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Curta e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal e clique no ícone do sino para não perder nenhum dos próximos vídeos incríveis. Cuidem-se, pessoal!